Oi, que bom que você está assistindo esse vídeo. Isso é sinal que você procura se aprimorar cada vez mais, né? Conhecer um pouco mais da oftalmologia veterinária, porque a oftalmologia veterinária se engana quem acha que tem que saber somente aquele que trabalha só com oftalmologia. Mas não é, a oftalmologia veterinária ela está dentro da clínica, ela também está dentro da cirurgia. Então, para você ser um clínico completo, para você ser um cirurgião completo, você também precisa saber da oftalmologia. Pelo menos o básico, né? Você não precisa ser oftalmologista mesmo, mas pelo menos um pouco você precisa saber, tá? Isso é muito bom. Então, meu nome é Kelly Pontes, eu fiz graduação na Universidade Federal de Viçosa, depois eu fiz residência em clínica e cirurgia de pequenos animais. Depois eu trabalhei no mestrado, né? Eu fiz um mestrado também com oftalmologia veterinária, trabalhando com membrana amniótica, tá? Lá na UFV também. Mas a minha paixão pela oftalmologia ela começou durante a residência, né? Quando eu comecei a trabalhar com uveíte, né? A etiopatogenia da uveíte associada a doenças infecciosas. Então, assim, eu aprendi muito de oftalmologia e fazendo esse trabalho de conclusão de curso lá na UFV, né? Então, assim, eu fiquei apaixonada pelo oftalmo e decidi dar continuidade, tá? Então, eu fiz o mestrado com oftalmologia a trancos e barrancos, porque ninguém era da área ali onde eu fiz o meu mestrado, né? Mas eu tive que sair bastante de Viçosa para implementar os meus conhecimentos. E depois eu fiz um doutorado também em oftalmologia com úlcera de córnea e membrana amniótica, tá? Tenho alguns trabalhos publicados dessa fase da minha vida e esses trabalhos estão no meu site. Então, meu site é esse aí que vocês estão vendo, tá? Depois eu fiz também um pós-doutorado, ia me esquecendo. Primeiro eu dei aula, né? Então, primeiro eu dei aula em Viçosa, fiquei lá um bom tempo dando aula. Então, você que é aí de Viçosa, acho que você vai lembrar disso, né? Dei aula em Viçosa, depois dei aula no Espírito Santo. Em seguida, fui para a Holanda, fiz um pós-doutorado lá em medicina, mas com oftalmologia. Então, eu trabalhava com melanoma conjuntival, que é um tipo de câncer, né, na conjuntiva, e zebrafish, tá? Então, isso foi na medicina. Também tem uns trabalhos publicados com isso. Em seguida, eu voltei para São Paulo, comecei a dar aula e hoje eu coordeno uma pós-graduação em oftalmologia veterinária aqui em São Paulo mesmo, tá? E resolvi começar a fazer cursos, né, gente? Que eu acho que isso é muito importante, mas cursos curtos para que a gente possa ajudar o clínico ou mesmo o estudante de medicina veterinária, o cirurgião, né, a entender um pouquinho da oftalmologia para aplicar no seu dia a dia e para se sentir menos inseguro durante os atendimentos, né? Porque o que eu vejo hoje é que assim, cerca de 80 a 90% dos casos que eu atendo são pacientes já em estado bem crítico, mas por quê? Porque foi iniciado um tratamento antes por um colega e esse colega não tinha aqueles conhecimentos básicos da oftalmologia. Então talvez esses colegas nem saibam disso, né? Mas isso acaba resultando em perda da visão e consequentemente na perda de credibilidade daquele cliente, né? Do tutor do paciente. Então ele acaba perdendo aquele cliente, o que não é legal. Então o bom é o clínico saber pelo menos o básico, iniciar o tratamento e se ele não conseguir dar continuidade, né? Ele encaminhar para um oftalmologista veterinário. Mas esse início de tratamento, essa terapêutica inicial, ela tem que ser feita de forma correta, tá? Para não comprometer o resto do tratamento, do atendimento do paciente. Então tá, então chega da gente falar essas coisas, né? E vamos começar aí, o nosso tema hoje é a ceratite pigmentar. A ceratite pigmentar é uma alteração bastante comum naqueles animais, nas raças braquicefálicas, tá? Então ela surge já enquanto o animal é jovem, só que o tutor ele não consegue perceber, né? Por quê?
por causa do escuro, ele não tem iluminação direta. Então, ceratite, o que é ceratite? Ceratite é inflamação, né? Um processo inflamatório na córnea, porque cerato quer dizer córnea. Então, ceratite pigmentar seria uma alteração com a pigmentação da córnea. Mas antes eu quero que vocês relembrem aí a anatomia do olho, tá? Então, no olho a gente vai ver aí um esquema, né? Eu tenho um vídeo que eu queria que vocês olhassem aí sobre a anatomia, bastante completo. Aqui a gente só vai falar o que é a córnea, mais ou menos, tá? Mais ou menos não, né? A gente vai falar o que é a córnea, né? Então, as túnicas. Então, a gente vê aí, nesse desenho, a parte branca é a túnica fibrosa, né? A túnica fibrosa, ela é composta tanto pela esclera quanto pela córnea. A córnea é a porção anterior, só que ela é transparente. Então, existe diferença aí entre a córnea e a esclera, né? O que faz com que a esclera seja branca e a córnea seja transparente? Então, a esclera ela é vascularizada, extremamente vascularizada, tem outro tipo de colágeno, né? Então faz com que ela fique branca, e a córnea já não, ela não tem vaso nenhum, né? Ela tem outros tipos de colágeno. O colágeno é disposto em distância igual, uma fibra da outra, tem vários componentes, várias particularidades, que faz com que a córnea seja transparente, tá? Então a gente tem a camada fibrosa, que é composta pela esclera e pela córnea. A transição entre esclera e córnea chama-se limbo, ok? Depois a gente tem uma camada mais interna, que é a camada vascular, composta pela coroide, corpo ciliar e íris. Íris é essa porção anterior, né, composta aí por vasos, claro, mas tem a musculatura da íris que contrai e relaxa. Essa movimentação controla a quantidade de luz que entra no olho e vai bater lá na retina, tá? A retina é essa porção mais interna, né? Essa porção mais interna, ela é a camada nervosa que transforma o reflexo luminoso em impulso elétrico e vai levar esse impulso até o cérebro para formar a imagem, né? Então, assim, para hoje, o que seria importante para você entender aí o que é essa ceratite pigmentar? O que é essencial você saber onde está a córnea, né? E como ela é. A córnea, ela é aquela porção anterior à camada fibrosa, sem vaso nenhum e sem pigmento nenhum. Então, na ceratite pigmentar, a gente tem a pigmentação dessa região, da córnea. A raça mais acometida pela ceratite pigmentar é o pug. Por quê? Porque ele já tem a conjuntiva bulbar, né, da esclera. Eles têm mais pigmento na conjuntiva e também na região do limbo. Lembra que eu falei? O limbo é a região de transição entre a esclera e a córnea, tá? Então o pug é a raça mais acometida, né? Mas o que leva essa pigmentação, desenvolvimento dessa pigmentação? Olha, gente, imagine uma coisa que fique lesando o tempo inteiro a córnea, né? Então, essa região sendo lesada o tempo inteiro, ela vai responder, né? O organismo responde com a emissão de vasos sanguíneos, então vão surgir vasos sanguíneos na córnea, na tentativa de reparar aquela lesão, e aí com o tempo, com a cronicidade, acaba levando o pigmento também, tá? A melanina. Então, quem que leva a isso? Seria o entrópio medial, né? Então, o entrópio medial é a inversão das pálpebras, né? Levando ao toque dos pelos na superfície ocular. Então, ocorre a inversão, né? Na região medial, no canto medial do olho, a pálpebra ela inverte e aí os pelos da pele do paciente começam a tocar na região da córnea, tá? Então, isso pode levar a triquíase medial. O que é triquíase? Triquíase é quando os cílios, né, os pelos, eles nascem em posição normal, só que por causa de alguma alteração, esses pelos tocam na superfície ocular.
que seria aí o caso do entrópio medial, seria sim uma triquíase medial, ou então quando existem dobras nasais proeminentes. Então, as dobras nasais, elas podem ser muito aumentadas, né, ser proeminentes, e aí acaba tocando o pelo da dobra nasal na superfície ocular, principalmente na região medial do olho, né? E a triquíase de carúncula. Então, por causa dessa inversão palpebral, também na região da carúncula, ali no cantinho da terceira pálpebra, os pelos tocam, e algumas vezes esses pelos são enormes, são grandes demais, né, causando aí a irritação na córnea, tá? Outra coisa, a deficiência lacrimal. A deficiência lacrimal, ela acaba resultando numa inflamação da superfície ocular e, consequentemente, no desenvolvimento de lesões, começam microlesões, claro, né, depois vai aumentando, e o desenvolvimento de vasos e deposição de pigmento, tá? Outra coisa, a lagoftalmia, o paciente que tem a fissura palpebral muito grande, né? Então, os braquicefálicos são, é mais comum a gente ver também braquicefálico, então aquela pálpebra muito grande, a gente fala que o olho está saltado, né? Isso faz com que o paciente não consiga cerrar as pálpebras adequadamente, né, fazendo com que a região central ela possa se ressecar mais facilmente. Também a exposição ocular ela fica maior, predispondo ao ressecamento da superfície ocular, consequentemente alteração em córnea, vascularização e pigmentação, tá? E aquelas condições inflamatórias crônicas também, né? Então, gente, assim, são várias causas que podem levar a isso. O tratamento, né? Antes de falar de tratamento, eu vou falar para vocês. Para você não se esquecer, se inscreve aí no canal, aperta esse botãozinho que está aí embaixo e se inscreve no canal, porque aí sempre que eu lançar um vídeo novo, educativo e tal, você vai receber a notícia, tá? Então se inscreve, compartilha aí o vídeo se estiver gostando com seus amigos, tá? Que aí você acaba me ajudando e ajudando também seus colegas e, consequentemente, os pacientes que estão sendo tratados, tá? O tratamento, ele é feito à base de corticoide, de ciclosporina e de tacrolimus. O tacrolimus é uma droga nova, um imunomodulador, né? Nova não, faz um bom tempo aí que a galera tá usando e ela tem surtido efeitos excelentes, tá? Então, assim, tem trabalhos mostrando que o tacrolimus, ele é 10 vezes mais potente do que a ciclosporina, né? E alguns pacientes não se dão bem com a ciclosporina. Então, aí é um bom tratamento, tá? Só que não adianta a gente tratar só clinicamente, a gente precisa tirar a causa, a gente precisa descobrir a causa. Então você tem que avaliar corretamente o olho desse paciente, iluminação, coloca uma lupa para você ver certinho se os pelos estão tocando, né, os pelos da região medial. Mas uma coisa que eu queria falar para você é que a própria lesão, ela mostra para você o local que está acontecendo a agressão, né? Então, por exemplo, se é na região medial, você vai procurar alguma coisa na região medial, tanto em pálpebra superior, inferior, ou se é dobra nasal, tá? Se é em região lateral, você vai procurar alguma coisa lateral, às vezes o entrópio lateral, tá bom? Então, assim, a própria lesão, ela fala muita coisa, às vezes em região só central, então o animal pode não estar dormindo, fechando, cerrando as pálpebras corretamente, então ele não pisca direito. Então a lesão, ela acaba te mostrando bastante coisa, tá? Então tá, para tirar essa pigmentação, existe tratamento? Existe, mas não é comumente realizado, que seria a ceratotomia, né? A ceratectomia. Ectomia é remoção, cerato é córnea. Então a gente faria uma ceratectomia lamelar. A gente tira uma lamela da córnea com esse pigmento, tá? Mas depende muito da profundidade que está esse pigmento, né? Mas também essa cirurgia, ela não adianta se você não descobrir a causa, porque você faz a cirurgia,
Mas se continuar lá, por exemplo, aquela dobra nasal proeminente, aquela pigmentação ela vai se desenvolver de novo, né? Então você precisa obrigatoriamente saber a causa para depois entrar com o tratamento. Esse tratamento, quanto mais jovem você fizer, melhor, né? Então o paciente, às vezes ele está começando, ele é jovem, mas está começando a surgir aí a pigmentação na córnea. Opa, você já fica esperto, vai lá, faz o diagnóstico, né? Vê qual que é a causa que está levando aquela pigmentação e já trata para evitar a progressão dessa pigmentação, tá? E aí, eu sempre entro com lubrificante. Lubrificante tem que ser para sempre para esse paciente, né? Faz o lubrificante, né? Como tratamento cirúrgico, o que que a gente pode fazer? Cantotomia medial, vai fazer uma blefaroplastia para diminuir o tamanho da fissura palpebral. Com isso você melhora o ato de piscar do paciente, ele vai conseguir encostar uma pálpebra na outra, fazendo com que o filme lacrimal seja distribuído de maneira adequada. Você faz uma remoção das dobras faciais, aquelas dobras, as pregas cutâneas, você também pode diminuir, reduz a triquíase. Essa triquíase você consegue reduzir até com a própria cantoplastia medial. Então você faz cirurgia para entrópio medial e acaba resolvendo aí essa questão da triquíase medial também. Às vezes você precisa fazer a eletroepilação desses pelos da região medial, que às vezes eles estão muito longos, né, que é a triquíase de carúncula, né? Então geralmente esses fatores eles estão associados, né? Então você já faz na mesma cirurgia. Diminuição do tamanho da fissura palpebral, faz a diminuição das dobras faciais, né? Remove e faz uma blefaroplastia medial com eletroepilação ou não, né? Então geralmente isso aí já está tudo associado, tá? Então assim, fazendo um resumão, vamos fazer um resumão, né, antes da gente terminar, porque a gente já acabou aqui. Você viu que é importante a gente saber a anatomia, qual a região que está sendo afetada, que é a córnea. O que leva essa pigmentação, porque existe um fator aí crônico que está causando a irritação da córnea. E também qual que seria o tratamento. Então o tratamento ele vem, mas o ideal é o cirúrgico para tirar todos aqueles fatores predisponentes e aí entrar com tratamento médico, tá? Que seria ciclosporina. Eu gosto de usar o tacrolimus e uso lubrificante também, né? Então isso aí a gente tem que usar a vida inteira do paciente, conversar bastante com o tutor, tá? Se você gostou, aperta esse botãozinho aí de like, tá? Queria falar para vocês que eu estou com um curso de uveíte, que a uveíte é uma alteração ocular, uma doença ocular bastante importante, né? Que afeta tanto pequenos quanto grandes animais, mas afeta equinos principalmente, que é a uveíte recorrente equina. Em pequenos animais tem muito caso de uveíte. As causas de uveíte são várias e a gente precisa saber qual que é o tratamento adequado, mas antes tem que saber diagnosticar uma uveíte para instituir um tratamento adequado, né? Para impedir que ocorram as alterações que são irreversíveis e consequentemente cegueira do paciente. Então a uveíte ela é muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes até uma úlcera de córnea ela causa uveíte e pode levar a resultados assim desastrosos para o paciente, né? Então o curso é muito legal, um curso curto de 3 horas, super objetivo, mas que a gente aborda desde anatomia, fisiologia do olho, mas aí entra com os sinais clínicos de uveíte, diagnóstico, né, quais os tratamentos corretos, os sinais clínicos a gente vê tanto da fase aguda quanto da fase crônica. Então é um curso muito legal que ele também tem 6 cadernos de apoio com textos, figuras, fotografias, espaço para você fazer as suas anotações, né? E a gente também faz uma aula ao vivo para os alunos, para que eles tirem as dúvidas, para que a gente possa
conversar, esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado, tá? Essa aula é mais ou menos após uns 30 dias do término da abertura das inscrições. Então a gente só abre as inscrições um tempo, mas depois a gente fecha, tá? Então tá, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se interessar pela pós-graduação também, tem um vídeo aí explicativo que eu tô mostrando para vocês. Qualquer coisa entra lá, pós-graduação também é muito legal. Tem maiores informações lá no site, tá? Então, um grande beijo, curta, compartilhe aí com seus amigos e muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Tchauzinho!